Olá, crianças! Muito prazer! Meu nome é Carolina e hoje venho contar para vocês uma história bíblica. E a história de hoje fala sobre as 7 trombetas do livro de Apocalipse, que estão nos capítulos 8 a 11. Vocês estão preparados? Então vamos começar. Bem, alguma vez vocês já ouviram falar sobre as histórias do fim do mundo? Já sentiram medo? Bem, vocês não precisam sentir medo. Só que mais à frente eu vou explicar o porquê. O livro de Apocalipse é o livro das revelações que Jesus Cristo deu ao apóstolo João sobre o tempo do fim. Então João escreveu em várias cartas e destinou às igrejas do Senhor. Então, hoje nós temos a Bíblia Sagrada, que é esse conjunto de livros sagrados. E o livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. E nesse livro tem muitos castigos, juízos de Deus que vão ser derramados sobre a humanidade desobediente, a humanidade que despreza as leis de Deus. E por isso, nós não precisamos sentir medo, porque aqueles que têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador não vão sofrer esses castigos e essas pragas que vão ser derramadas no mundo. Amém? Então hoje eu vou estar falando sobre essas 7 trombetas. Essas trombetas, elas são uma advertência de Deus. É um alerta de Deus à humanidade que está perseguindo a igreja do Senhor. Então, essas trombetas estão anunciando castigos parciais. Uma parte dos castigos de Deus sobre o mundo. Para o quê? Para que as pessoas se despertem e possam se arrepender dos seus pecados. Porque o mundo está perseguindo a igreja, está fazendo muito mal a ela. Então Deus, ele faz com que o mundo seja punido em resposta às orações da sua amada igreja. Então a primeira trombeta, ela é tocada pelo primeiro anjo que aparece na visão a João. E essa trombeta fala sobre o castigo de Deus sobre toda a vegetação, toda a erva verde. Então acontecem ali muitas queimadas. E uma terça parte dessa vegetação mundial, ela sofre o castigo de Deus. Então imagina quantas florestas, quantos bosques, quantas plantinhas vão sofrer o castigo de Deus por causa do pecado do homem. Bem, a segunda trombeta, ela fala sobre um monte ardendo em fogo que vai cair sobre o mar. E esse monte ardendo em fogo vai causar muitos tsunamis, erupções de vulcões e vai fazer com que a terça parte das embarcações, dos navios, eles sejam todos destruídos. E também a terça parte da vida marinha, dos peixinhos, tudo que tem vida no mar. Então essa segunda trombeta fala do castigo sobre o mar. Então nós vamos para a terceira trombeta. Bem, a terceira trombeta, ela fala do castigo divino sobre os rios e as fontes das águas doces. Então, ali na visão, João vê uma estrela que desce sobre todas as fontes e ela vem ardendo. E essa estrela se chama absinto. Absinto é o nome de uma planta muito amarga. Então, essa estrela vai provocar um sabor amargo nas águas. E isso também vai trazer castigo a todos os homens, porque nós precisamos da água para manter a vida. Então, 1/3 das fontes das águas serão atingidas. E esse juízo, esse castigo, ele fala de um remorso,
de algo amargo que vai brotar no coração das pessoas. As pessoas vão se sentir com muita amargura no coração, com muita tristeza no coração. Bem, então nós vamos agora para a quarta trombeta. A quarta trombeta fala sobre o castigo de Deus no ar. Vai acontecer uma poluição no ar tão grande que vai escurecer terça parte do sol, da lua e das estrelas. Elas não vão conseguir emitir ali o seu brilho. Então a Terra vai passar por um momento ali de escuridão e também de poluição. Ou seja, uma parte vai sofrer esse dano. Agora, nesse momento, acontece uma pausa. Aquelas trombetas, elas param de tocar. E nessa pausa, João vê uma águia voando no céu. Só que essa águia fala. E essa águia falava 3 ais. Ai, ai, ai. E essa águia disse exatamente assim: ai de todos os habitantes da terra, porque as próximas trombetas vão ser juízos ainda mais terríveis. Então, aquela águia, ela trouxe uma mensagem para que a humanidade pudesse também se despertar. E caso não se arrependessem, sofreriam os danos, sofreriam os prejuízos, os castigos de Deus. Então, vamos para a quinta trombeta do livro de Apocalipse. Então, essa quinta trombeta fala de uma perseguição espiritual que vai acontecer sobre todos aqueles que não têm o selo de Deus. Então, ali naquele momento, vai ser solto espíritos de demônios que vão causar muita aflição. E esses espíritos de demônios são parecidos com gafanhotos. E eles vão atormentar as pessoas. Eles vão causar muita angústia, muita aflição tão grande que até a morte vai fugir delas, justamente para as pessoas ficarem bem atormentadas e sentirem o peso do castigo de Deus, porque elas não querem se arrepender. Então, agora eu vou falar sobre a sexta trombeta. A sexta trombeta, ela fala das guerras que vão acontecer a partir do rio Eufrates. Porque ali no rio Eufrates, que é um rio muito famoso que tem na Ásia, ali estão presos 4 demônios, 4 anjos do mal. E eles vão ser soltos. E esses demônios, eles vão em todas as nações do mundo e vão chamar as pessoas para fazerem a guerra. Vão colocar no coração e na mente das pessoas o desejo de fazer guerras, de destruir tudo, de guerrearem umas com as outras. Então, esses espíritos vão provocar muitas mortes, muito desejo de vingança, desejo de fazer o mal contra as pessoas através da guerra. Então, nesse momento, acontece uma segunda pausa. E as trombetas, elas param de tocar. E nessa segunda pausa acontecem 2 cenas. A primeira cena, João, ele recebe um livrinho do céu. E esse livrinho do céu contém mensagens proféticas que João precisa anunciar em todo o mundo, falando sobre a mensagem de salvação, sobre as coisas que vão acontecer no mundo que não quer saber de Deus. E a segunda cena, aparece ali a história de 2 testemunhas que vão ajudar os israelitas nesse período da grande tribulação. Só que essa história, ela fica para um outro vídeo. Então, acontece ali o anjo tocando a 7ª trombeta. E essa 7ª trombeta fala
desse momento em que vai começar o juízo final. Ali acontece a ressurreição dos mortos. Para o quê? Para o castigo de Deus. E também acontece o momento das recompensas de Deus sobre todos aqueles que o amam, sobre os seus profetas, os seus servos fiéis, a sua igreja amada, a todos aqueles que têm o testemunho do Senhor no coração. E então, esses são os juízos de Deus através das 7 trombetas do livro de Apocalipse. Como eu falei, não precisamos ter medo. Esses juízos não são para aqueles que amam o Senhor Jesus e que vivem uma vida totalmente dedicada a Ele. E essa foi a nossa história de hoje. Um grande beijo no seu coração. Tchau, tchau!